Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Os Homens e as Mulheres do Futuro, vai-nos falar de uma missão muito importante levada a cabo pelos guerreiros da luz e do bem. Vamos ouvir? Os guerreiros do sol, os guerreiros da lua e os guerreiros do vento habitavam, desde tempos imemoriais, as estrelas três serpentes da constelação de Cassandra. Eram guerreiros do bem e da luz que viajavam pelo cosmos e tinham como missão elevar o padrão de vida dos planetas habitados, atuando junto das consciências das pessoas que aí viviam. Em Cassandra, os habitantes não adoeciam e há milhões de anos que não existiam armas, nem planos de ataque ou defesa, porque se desconhecia o flagelo da guerra, do poder, do medo e da dominação. Apenas os guerreiros do Sol possuíam as suas espadas douradas, que utilizavam em missões muito específicas para a defesa do bem geral. Todos trabalhavam para o bem comum, as relações eram de grande cordialidade e doçura, e as crianças nasciam e cresciam em liberdade e rodeadas de muito amor que lhes era dada por toda a comunidade. A vida em Cassandra era maravilhosa, e o arquiteto maior, o Senhor do Universo, que todos tinham o privilégio de conhecer, desejava que essa forma de vida se espalhasse por todos os sistemas solares, onde ainda havia fome, guerra e muita dor. Contava para essa difícil missão com os guerreiros do bem e da luz, que, tal como os seus ancestrais, eram dotados de poderes extraordinários que tinham recebido há milhares de anos do Sol, da Lua e do Vento. Havia muito trabalho a fazer em função da imensidão dos planetas habitados. Era fundamental traçar um plano inteligente e infalível. Não havia tempo a perder, porque a vida dos planetas inferiores, onde ainda havia medo, fome, guerra e luta pelo poder, estava a pôr em perigo o equilíbrio do cosmos. Então, foi decidida, na reunião entre o arquiteto maior e os guerreiros do bem e da luz, uma estratégia mágica que iria provocar o início da recuperação do planeta Quirion. Sim, foi o planeta Quirion o escolhido para o início desta revolução, onde os guerreiros do Sol, os guerreiros da Lua e os guerreiros do Vento iriam, uma vez mais, unir os seus poderes pela causa do bem. O plano era ambicioso, mas apesar de muito bem traçado, envolvia alguns perigos. Sabia-se que as forças do mal sempre tinham querido exercer o seu domínio e por isso a guerra, a fome, o medo e a destruição nunca tinham desaparecido do planeta, embora houvesse localidades em que eram mais ou menos evidentes. As forças do mal eram comandadas pelos guerreiros das trevas, que lutavam entre si, contrariamente aos guerreiros do Sol, da Lua e do Vento, que trabalhavam sempre em conjunto. Esse aspecto era muito importante e facilitava a missão dos guerreiros do bem, pois a divisão e a desconfiança que reinava entre os guerreiros do mal certamente os enfraquecia. Nas estrelas três serpentes da constelação Cassandra reinava uma grande azáfama. As naves que iriam viajar pelo espaço até ao planeta Quirion estavam a ser cuidadosamente inspecionadas. Todos os motores, os silenciadores, os depósitos e os sensores de invisibilidade eram alvo de uma revisão minuciosa. Nada podia ser negligenciado, pois estava em jogo o futuro, o equilíbrio e a segurança do cosmos. Os guerreiros do Sol, da Lua e do Vento estavam extremamente felizes e gratos, pois nada lhes dava mais prazer do que saber que a sua missão mais difícil iria finalmente acontecer. Reuniam-se diariamente no início de cada madrugada
e pediam a proteção do sol, da lua e do vento, que os iria guiar e proteger daí a poucos dias. Os habitantes de Cassandra sabiam que esta missão era muito importante, mas desconheciam os detalhes. Era de facto uma missão ultra-secreta e todos desejavam seu êxito, certos de que os guerreiros do bem e da luz só trabalhavam para a felicidade de todos. O dia estava a chegar e as naves iniciaram a descolagem. No planeta Kyrian, os guerreiros do mal continuavam as suas lutas pelo poder e nem desconfiavam que brevemente tudo poderia mudar. Os guerreiros do vento vinham na nave da frente, seguidos da nave dos guerreiros do sol. A última nave seguia com as luzes apagadas e era nela que viajavam os guerreiros da lua. Viajavam a uma velocidade astronómica e iam-se aproximando velozmente de Kyrian. O planeta azul finalmente surgiu à sua frente. Era lindo e viam-se perfeitamente os desertos, as florestas, as montanhas, os oceanos e os milhões de pessoas que o habitavam. Mas a par da sua rara beleza, sentia-se também a energia do medo, da guerra, do poder, da destruição, da poluição, que ia tornando aquele lindo planeta num lugar onde era cada vez mais difícil viver. Os guerreiros do vento estacionaram a sua nave e desceram, silenciosos, até ao interior de Kyrian. Aí começaram a soprar em todas as direções, acordando os vulcões adormecidos, as areias douradas dos desertos, as águas profundas dos oceanos e as consciências dos homens e mulheres de todo o planeta. Tudo tremia, tudo se agitava, tudo se deslocava. Os guerreiros das trevas, apanhados de surpresa, tentavam empunhar as suas armas que lhes fugiam das mãos. Estava tudo mergulhado num turbilhão e o caos tinha-se instalado. Era a hora dos guerreiros do sol entrarem em ação. Empunhando as suas espadas douradas, abandonaram a nave e desceram. De norte a sul e de leste a oeste, o brilho do sol, incandescente, penetrou nos corpos dos homens e dos animais, deixando-os atordoados e paralisados. Não era possível ver nada, a não ser uma chuva de raios brilhantes que se espalhava por todo o planeta. E os guerreiros do mal tremiam de medo e de raiva. Grande parte da missão estava cumprida, mas faltava uma parte muito importante que iria determinar o seu pleno êxito. Era agora a vez dos guerreiros da lua, que aguardavam ansiosamente na nave o momento certo para atuarem. Apesar de todo o planeta se encontrar agora imóvel, suspenso, em silêncio e aparentemente inanimado, eles sabiam que num determinado momento algo mágico iria acontecer. Então, subitamente, ouviu-se o choro de uma criança. Era o primeiro sinal. Uns segundos depois, um novo choro ecoou no meio do imenso silêncio do planeta. Era preciso agora agir rápida e suavemente. 2 guerreiros da lua pegaram gentilmente nesses bebés, um menino e uma menina, e subiram com eles até à sua nave. Tinha sido também acordado que uma legião já determinada de guerreiros da lua iria ficar ainda em Kyrian, adormecendo os outros bebés que entretanto iam nascendo e que depois ficariam imóveis, tal como todos os outros habitantes. Terminada essa importante missão, as naves regressaram a Cassandra, levando os bebés recém-nascidos que iriam ser criados e educados pela comunidade com os valores da bondade, gentileza, solidariedade, respeito, fraternidade e amor, e que quando atingissem a idade adulta regressariam ao planeta Kyrian, onde seriam os seus futuros orientadores. Entretanto, ao longo de todos esses anos, enquanto eles crescessem rodeados de amor em Cassandra, alguns guerreiros do bem e da luz voltariam a Kyrian para completar a sua missão com a ajuda das energias do sol, da lua e do vento. Haveria bastante tempo para dirigir poderosos e intensos raios de luz de dia e de noite em direção aos corações dos homens e mulheres que tinham sido imobilizados e com o tempo acordariam e se iriam também eles transformar em guerreiros do bem, defendendo a unidade do cosmos sob a orientação desses bebés recém-nascidos que um dia iriam regressar, tornando-se no primeiro homem e na primeira mulher de uma terra unida e próspera, assente nas mágicas colunas do amor e da liberdade. E assim,
Os guerreiros do bem iriam crescendo e multiplicando no universo todos os seus poderes, até resgatar e libertar o conjunto dos planetas habitados do cosmos do poder e da dominação de todos os guerreiros do mal e das sombras. Espero que tenham gostado desta história, onde os guerreiros do bem venceram os guerreiros das trevas e libertaram todas as pessoas que viviam infelizes no planeta Kyrian. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.